Olá, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Hoje quero falar com o tema esperança. Como texto base, Romanos, capítulo de número 8, versículos 18 ao 25. Somos gratos a Deus por mais esta oportunidade que Ele nos tem concedido de estarmos vivos. Somos gratos a Ele pela dádiva chamada vida, que mais uma vez Ele tem nos concedido. Vamos ler então Romanos capítulo 8, versículo de número 18 ao 25. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência, e que se encontra recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança fomos salvos, mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. E também Salmo de número 39, versículo 7, nos diz: Agora, Senhor, que hei de esperar? Minha esperança, ela está em Ti. Acho muito interessante uma história que li sobre duas crianças brincando na praia. Elas estavam construindo um castelo de areia com torres paralelas e passagens internas. Já estavam trabalhando há várias horas quando veio uma onda e destruiu tudo. Mesmo assim continuaram a se divertir sem nenhum lamento, construindo outros castelos. No final do dia saíram e foram até seus pais. Já era hora de voltar para casa. Aquelas crianças, elas agiram assim porque, embora os castelos fizessem parte da sua vida, o que sustentava a sua alegria e a esperança era saber que no final do dia iriam para casa e ali teriam abrigo. Não se prendiam a castelos de areia, pois tinham uma família para se refugiar. Quase tudo em nossa vida é passageiro e feito de areia. As coisas que gastam tanto do nosso tempo e da nossa energia para serem construídos. Não é nelas que podemos depositar a nossa esperança. Mais cedo ou mais tarde, uma onda ela poderá vir e levar consigo o que demoramos tanto tempo para construir. E quando isso acontecer, somente aquele que tiver a esperança guardada no Senhor será capaz de rir e começar novamente. Aqui o texto que nós lemos hoje diz que a natureza e o homem vivem nesse mundo em meio a sofrimentos de forma limitada. Por isso, o cristão aguarda com grande expectativa o dia em que será liberto do seu corpo mortal e receberá uma nova vida gloriosa nos céus. E, ao mesmo tempo, muitas pessoas depositam a sua esperança no que estão vendo. E é interessante que o apóstolo Paulo aqui, nos versículos que lemos, ele diz que nós não podemos chamar esperança aquilo que nós vemos. A esperança, ela não existe se nós esperamos, se nós cremos naquilo que vemos. Por isso que, quando falamos de Deus, nós estamos falando de algo que não vemos. E isso faz com que surja a esperança em nossas vidas. É isso que Paulo está nos dizendo, está nos declarando. Tudo que esperam se limita apenas a este mundo, ao que pode ter nesta vida, ou seja, casa, carro, emprego, família. Porém, como aquelas crianças, devemos continuar nos alegrando com aquilo que construímos a cada dia, sem colocar nessas coisas a razão da nossa vida. Quem confia no Senhor sabe que seus castelos podem ser derrubados, mas que há uma mansão na casa do Pai, esperando para ser sua morada na eternidade.
E a frase que resume todo o nosso pensamento aqui é: esperança errada resulta em vida frustrada. Mais uma vez, esperança errada resulta em vida frustrada. E o que é uma esperança errada? É quando você espera nas coisas que vão se passar, nas coisas que vão se findar, em vez de ter o seu olhar fixo, o seu olhar voltado para as coisas que são eternas, para as coisas que não terão fim, ou seja, para a eternidade com Deus. Porque esta vida aqui é passageira. Você vai perceber no ciclo da vida, no ciclo de todas as coisas existe um momento que nasce, cresce, reproduz e morre. Assim é com as plantas, assim é com os animais e assim também é com os seres humanos. Tem pessoas que é interrompida no meio do ciclo? Tem pessoas que apenas nascem e já chega à morte. Tem outros que nasce, cresce um pouco, já morre. Mas o ciclo natural da vida é nascer, crescer, reproduzir e morrer. É isso. Porque nós somos seres limitados. O pecado, ele faz separação entre Deus e os homens. E por causa do pecado, a morte veio à raça humana. E aqui nós temos que ter essa viva esperança de que um dia nós estaremos eternamente com Deus. Salmo 39:7 nos diz: agora, Senhor, que hei de esperar? Minha esperança está em Ti. Nós temos que ser igual o salmista está falando. A esperança deve estar voltada para Deus, porque quando a esperança está voltada para Deus, mesmo quando as dificuldades vêm, mesmo quando nossos castelos de areia são derribados, mesmo quando a nossa morada é derribada, tudo na nossa vida desmorona, nós temos forças para ir até Deus, começar novamente, porque nós estamos com o pensamento voltados para Deus, pensando: eu aqui estou apenas de passagem, eu sou um forasteiro aqui, como diz aquele hino, sou forasteiro aqui. Logo nós estaremos voltando para o Pai, estaremos indo rumo às mansões celestiais que Jesus Cristo tem nos guardado, tem guardado para nós. E é interessante que João, capítulo 14, Jesus, ele disse muito bem, nos primeiros versículos, que ele iria nos preparar uma morada eterna, que ele iria nos preparar uma morada, e assim que ele fosse, ele retornaria para também nos buscar e levar-nos para si. E o versículo inicial aqui, Romanos capítulo 8, versículo 18, nos diz: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós há de ser revelada. Essa aqui é uma versão NVI, uma versão atualizada, que mostra o que Paulo está querendo nos dizer. Ele está nos mostrando, nos falando dessa muito rica esperança. Ele está dizendo que nada de sofrimento que nós passamos aqui, que nenhuma angústia, tribulação, nenhum momento de perturbador, nenhum momento em que o psicológico está abalado, em que a nossa existência parece algo complexo, nada de um desses momentos pode se comparar com o que Deus tem preparado para cada um de nós. Nada disso pode se preparar com a glória que em nós há de ser revelada. E nos próximos versículos ele diz que o ser humano geme, que a natureza geme por causa do pecado que adentrou na raça humana. Até a natureza está sentindo as circunstâncias complicadas que o pecado trouxe para a humanidade. Mas Paulo ele está nos advertindo sobre a muito rica esperança de estarmos com Cristo. E como nós temos esta muito viva esperança, voltemos no versículo 1 deste capítulo: portanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Agora, portanto, nenhuma condenação há. Ou seja, por intermédio de Jesus Cristo, nós fomos libertos das ciladas, nós fomos libertos da vã maneira de viver. Agora nós estamos trilhando rumo ao alvo, rumo à eternidade, rumo aos céus. E é por causa disso que nós temos essa muito rica esperança. E é por isso que Paulo ele começa esse capítulo falando sobre nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. E quando chega no versículo 18, ele volta a falar sobre a muito rica
esperança que deve ter na vida de cada um de nós. Mais uma vez, a frase do nosso dia: esperança errada resulta em vida frustrada. Em quem você tem depositado a sua esperança? Em que está voltado a sua esperança? Está voltada para Cristo? Ou você espera em algo palpável, em algo que até parece ser visível, mas é algo que não é duradouro? Você está firmado, você está fixado em quê? Você construiu a sua casa na rocha, que é Cristo Jesus, ou você construiu a sua casa na areia? Se bem, perceba que a casa na areia, quando vem o vento, a chuva, por causa do seu alicerce não está firmado, ela será derribada. Mas a casa que é construída na rocha, quando vem a chuva, quando vem a tempestade, o temporal, ela se mantém firme por causa da sua estrutura. Perceba bem, quando falamos de uma construção, a parte mais importante da construção não é a parte aparente, a parte visível, mas é a sua estrutura, é o que está por baixo dela. A nossa estrutura tem que estar sendo firmada em Cristo, porque Ele é a rocha. Ele é a rocha que devemos ter como firmamento nas nossas vidas. E só desta maneira nós teremos a muito rica esperança em nossas vidas. Eu quero orar contigo para que nós iniciemos mais um dia e tenhamos um dia abençoado pela palavra de Deus. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos por tudo que o Senhor nos tem feito, pelas bênçãos e misericórdias que mais uma vez o Senhor tem nos concedido. Seja com cada um dos seus filhos, abençoando mais uma semana de trabalho, de estudos que se inicia. Nos auxilie e nos ajude dia após dia, porque nós precisamos e necessitamos da sua presença, ó Pai. Por isso nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, que esta palavra possa te dar uma injeção de ânimo para caminhar mais um dia, para trilhar mais um passo na presença de Deus. Que Deus seja convosco, te abençoando, te guardando, te livrando de todo mal.